Olá, vamos continuar aqui a resolver alguns exercícios sobre extremos. Desta vez temos aqui esta função. A função real de variável real significa, quando nós dizemos uma função real de variável real, significa que a variável independente que aqui representamos pelo x representa um número real, ou pode ser substituída por um número real, e por isso é que é variável real. E quando dizemos funções reais, isso significa que o resultado, portanto, uma imagem, as imagens também são números reais, ok? Para perceberem porque é que dizemos funções reais de variáveis reais. E vamos então aqui estudar os extremos desta função. Eu tenho aqui apenas extremos, nós vamos focar-nos apenas nos extremos relativos desta função, ou seja, não estudamos os extremos absolutos. Então, temos aqui esta função e vamos ver que vamos seguir o procedimento que fizemos também nos exercícios anteriores e que têm sido feitos nas aulas. Vamos então ver que, neste caso, a primeira coisa que nós vamos fazer, não é? Seguindo aquele espaço, é calcular o domínio desta função. E o domínio desta função, esta função agora tem, ao contrário da que fiz no exercício anterior, esta é um quociente de funções. Então sabemos que o denominador nunca pode ser zero, o que significa que o domínio da função f vai ser x pertencente a R, não é? O conjunto de valores, abrimos chaveta, conjunto de valores de x pertencentes a R, tal que são os dois pontos, e agora pomos aqui, descrevemos aqui a condição ou as condições em causa. Neste caso é só a condição em que x mais 1 tem que ser diferente de 0. E de seguida vamos resolver a condição ou as condições que tivermos aqui. Neste caso é só uma, ela é muito fácil, vai dar, podem resolver em cálculos auxiliares, para não termos que escrever isto tudo e depois fazer só o resultado final. Obviamente que aqui vai dar x diferente de menos 1, então o domínio será o conjunto de valores de x pertencentes a R, tal que x é diferente de menos 1. Quando o resultado é este, ou seja, quando estamos a excluir apenas um ou dois valores, como acontece aqui, significa o x diferente de um ou de dois valores, geralmente costuma escrever-se de outra forma. Dizemos, podem ser todos os valores de R, portanto, todo o R, com exceção, este traço significa excepto ou com exceção, o valor ou os valores em causa, neste caso é excepto menos 1, ok? Excepto o conjunto formado pelo número menos 1, tem que ficar também entre chavitas. Domínio calculado, o passo seguinte, como também já vimos, é calcular a derivada da função. Então vamos calcular, e agora a derivada? A função é um quociente, então a derivada vai ser a derivada do primeiro, não é? Derivada da função de cima, vezes a função de baixo, menos o de cima, vezes a derivada da função de baixo. Isto, falta-me aqui a derivada, isto a dividir por x mais 1 ao quadrado, ou seja, a função de baixo ao quadrado. Então vamos fazer aqui estes cálculos e ver e simplificar a derivada. Ora, a derivada de x é 1, portanto 1 vezes x mais 1 vai dar x mais 1, menos x, e a derivada de x mais 1 dá 1. Então nem é preciso pôr, porque x vezes a derivada que é 1 vai dar x. Sobre x mais 1 ao quadrado. E agora, corta, corta, não é? X menos x simplifica, e isto vai dar, em cima, a derivada dá apenas 1, e o denominador é x mais 1 ao quadrado, ok? Temos a nossa derivada calculada. A nossa não, a da função. Então vamos, terceiro passo. Terceiro passo, sabem que agora temos que calcular os pontos críticos ou os pontos singulares, certo? A ordem é indiferente, que é a partir desses pontos que uma função pode ou não ter extremos relativos. E isto também está explicado no vídeo que já gravei anteriormente. Então vamos ver. O que eu costumo fazer é já ver se a função tem pontos singulares, porque nas funções com as quais nós trabalhamos aqui no curso de marketing geralmente não há. Então calculo logo isso e assim o assunto dos pontos singulares fica arrumadinho. Então vamos ver qual é que é. Para isso vamos calcular o domínio da função primeira derivada, portanto esta função que acabámos de ver. Ora, qual é que é o domínio desta função? O domínio desta função, como é um quociente de funções,
vai ser x pertencente a r, tal que todo o denominador, que agora é x mais 1 ao quadrado, tem de ser diferente de zero. E quando é que x mais 1 ao quadrado? Vamos lá agora calcular isto. Vou aqui pôr aqui cálculos auxiliares. E em cálculos auxiliares, quando é que x mais 1 ao quadrado, cálculos auxiliares, quando é que é diferente de zero? Ora, uma quantidade ao quadrado é diferente de zero quando a base também for diferente de zero. Se a base for igual a zero, não é? Se x mais 1 fosse igual a zero, ao quadrado também dava zero. Assim, se for diferente, se x mais 1 for diferente de zero, de certeza que ao quadrado também é diferente de zero. O que significa que esta condição vai dar x diferente de menos 1 resolvendo, certo? Ou seja, reparem que vai dar o mesmo que deu o domínio da função. O domínio da primeira derivada também é r excepto menos 1. Então o que é que nós já vimos? Já vimos que quando o domínio da primeira derivada é igual ao domínio da função, isto indica-nos que a função não tem pontos singulares. Então, a função f não tem, vou buscar isto um bocadinho mais para cima, não tem pontos singulares. Porquê? Singulares. Porque para nós pontos singulares são pontos que pertencem ao domínio da função, mas onde a função não terá derivada. Ora, o que nós aqui estamos a dizer é, em todos os pontos que pertencem ao domínio da função, que são precisamente estes, há derivada. Só não há em menos 1. Mas menos 1 não faz parte do domínio da função, portanto, não pode ser um ponto singular. Um ponto singular tem de pertencer ao domínio da função. Eu há pouco disse que para nós a função f não tem pontos singulares. O que eu quero dizer com isso é que o conceito de ponto singular, se vocês fizerem uma pesquisa, pode não aparecer sempre definido como nós definimos aqui, está bem? Em métodos quantitativos, para nós, um ponto singular é um ponto que pertence ao domínio da função e onde não existe derivada. Pronto, quarto passo. Então, o quarto passo vai ser, então, verificar se esta função tem pontos críticos. Ora, e para isso, nós sabemos que o que temos que fazer para descobrir os pontos críticos da função, de uma função, é pegar na primeira derivada e igualar a zero. E aqui o que eu tenho é 1 sobre, a primeira derivada é 1 sobre x mais 1 ao quadrado, diferente de zero. Temos que resolver esta equação. Como é que se resolve? Uma equação com uma fração. Olha, sempre que temos uma fração para resolver uma equação, ou neste caso não é diferente, é igual. É igual a zero. Como é que nós resolvemos então uma equação com uma fração? É o numerador igual a zero, portanto igualamos a parte de cima a zero e a parte de baixo, que é o denominador, não é? Tem de ser sempre diferente de zero. Portanto, como aqui tenho igual a zero, pomos 1 igual a zero e o denominador diferente de zero. Já sabemos, porque já fizemos anteriormente, que esta condição vai dar x diferente de menos 1. E sabemos que isto aqui, alguma vez 1 é igual a zero? Não. Então, isto é uma condição impossível. Então, se isto é uma condição impossível, significa que esta equação, que eu estou aqui a resolver, não tem solução. Então, se não tem solução, significa que esta função, que é a função f, portanto, significa, vou dizer de outra maneira, significa, se esta equação é impossível, significa que a primeira derivada da função nunca é igual a zero. Logo, significa que a função f não tem pontos críticos. Então, isto implica que a função f não tem pontos críticos. Desculpem a letra, que se habitualmente já não é muito boa. Agora é pior, que estou a gravar isto no carro, aqui para aproveitar um bocadinho de tempo que tenho. Portanto, não estou aqui nas melhores condições, mas desde que fique gravado, ótimo. E desde que percebam melhor ainda. Então reparem aqui, o que é que agora temos? Temos aqui uma situação muito engraçada neste exercício e diferente do que temos feito até agora, que é, estamos perante uma função que não tem
pontos singulares e também não tem pontos críticos. E o que é que nós sabemos? Então, nós sabemos da teoria que uma função só poderá ter extremos relativos se tiver pontos críticos, ou se tiver pontos singulares, ou então se estivermos a trabalhar, como eu já expliquei no outro vídeo, no intervalo fechado. Se nós estivermos a trabalhar no intervalo fechado, de certeza que temos extremos relativos, porque o A e o B serão, de certeza, extremos relativos, ou máximos ou mínimos relativos, ok? Mas, neste caso, não temos esta situação. Portanto, estamos a trabalhar em R excepto menos 1, ou seja, vai de menos infinito a menos 1 aberto, depois vai de menos 1 aberto até mais infinito. Estamos a trabalhar num intervalo aberto, ou em dois intervalos abertos, ok? Então, se a função, nós estamos a trabalhar num intervalo fechado, a função não tem pontos singulares e a função não tem pontos críticos, o que é que nós podemos concluir com isto? Conclusão, podemos concluir que a função não pode ter extremos. Conclusão, a função não pode ter extremos. Não tem extremos relativos. A função f não tem extremos relativos. Ok? Certo? Percebi? Vá, bom estudo. A seguir já vou resolver mais um. Até já.